Videoaula de genética. Equilíbrio de Hardy-Weinberg, genética de populações. Gottfried Harold Hardy, matemático inglês, e Wilhelm Weinberg, físico alemão, trabalhando independentemente um do outro, formularam na mesma época o conceito do equilíbrio genotípico e alélico na genética de populações. Em homenagem a ambos, a proposição foi nomeada Equilíbrio de Hardy-Weinberg. E no que consiste o equilíbrio de Hardy-Weinberg? Primeiramente, vamos entender como funciona a reprodução de uma população a nível alélico e genotípico. Suponhamos uma população de capivaras habitantes do Pantanal. Baseado nos dados disponíveis sobre essa população estudada, qual a probabilidade de um gameta formado por um indivíduo carregar o alelo azão e de carregar um alelo azinho? Um exemplo mais simples mostrado a seguir ajudará na compreensão das respostas. Formação de gametas. Imaginemos uma população de 20 sapos numa lagoa, com o número total de alelos sendo 40, imaginando um gene bialélico. Temos então os genótipos e alelos. Calculando as frequências genotípicas e alélicas, teremos frequência de azão-azão, 0,90. Frequência de azão-azinho, 0,05. Frequência de azinho-azinho, 0,05. Frequência do alelo azão, 0,925. Frequência do alelo azinho, 0,075. Com esses genótipos, temos então as possibilidades de formação dos seguintes gametas. Com cada indivíduo formando 2 gametas possíveis, um para cada alelo, temos 40 gametas possíveis, sendo estes 37 gametas azão e 3 gametas azinho. Qual a probabilidade de se selecionar ao acaso um gameta azão e um azinho? Calculando a probabilidade, encontramos estes valores. Reparem que a probabilidade de selecionarmos ao acaso um alelo possui o mesmo valor da frequência alélica. Ou seja, a probabilidade de um gameta formado e selecionado ao acaso portar um alelo qualquer equivale ao mesmo valor de sua frequência alélica. Nesta população em questão, de forma que os valores de frequência alélica também nos informam, ao mesmo tempo, a probabilidade de um gameta selecionado ao acaso ser portador do alelo em questão. Formação de genótipos. Se então possuímos as probabilidades dos gametas com os alelos de interesse, como fica a questão dos genótipos formados por esses gametas? Façamos uma dedução como exemplo. Qual a probabilidade de um acasalamento ao acaso na população acima produzir um indivíduo de genótipo azão-azão na geração seguinte, F1? O acasalamento de 2 indivíduos da geração parental resultará na união de um gameta masculino e um gameta feminino. Qual a probabilidade do gameta masculino portar o alelo azão? E qual a probabilidade do gameta feminino portar o alelo azão? Assim sendo, teremos na geração seguinte, F1, estendendo para os outros genótipos, notemos algo interessante agora. A probabilidade de formarmos o genótipo azão-azão
será igual à probabilidade de selecionarmos azão para o pai vezes a probabilidade de selecionarmos o alelo azão para a mãe, sendo esta a única forma de formar o genótipo azão-azão. Conforme vimos anteriormente, a probabilidade de selecionarmos o alelo azão é igual à frequência do alelo azão. Então, a probabilidade de formarmos o genótipo azão-azão será igual à multiplicação da frequência de azão vezes a frequência de azão, resultando então na frequência de azão-azão, pois ao multiplicar as frequências alélicas, tiramos uma frequência genotípica. Logo, a frequência de azão-azão será igual à probabilidade de formarmos azão-azão, ou seja, a probabilidade de se formar um determinado genótipo e a frequência desse determinado genótipo se equivalem matematicamente. Foi a partir dessas deduções matemáticas que Hardy e Weinberg começaram a compreender o processo de formação das frequências genotípicas numa nova geração, partindo de cruzamentos aleatórios ao acaso. Elaborando então todas essas deduções, teremos a frequência do alelo azão vezes a frequência do alelo azão igual à frequência do genótipo azão-azão. A frequência do alelo azinho vezes a frequência do alelo azinho é igual à frequência do genótipo azinho-azinho. A frequência do alelo azão vezes a frequência do alelo azinho é igual à frequência do alelo azão-azinho. Notem aqui que não importa a ordem da multiplicação. Como são a mesma coisa, basta somá-las. Então teremos a frequência de azão-azinho é igual a 2 vezes a frequência de azão vezes a frequência de azinho. Reescrevendo de uma forma melhor, e reescrevendo tudo novamente, utilizando as letras P e Q, e eis que chegamos a frequência de azão-azão é igual a P ao quadrado. A frequência de azão-azinho é igual a 2pq. E a frequência de azinho-azinho é igual a Q ao quadrado. Estas são as fórmulas deduzidas por Hardy e Weinberg para se calcular as frequências genotípicas de uma nova geração a partir de cruzamentos ao acaso de uma geração parental. Uma vez que dispomos dos dados de nossa população original de capivaras, vejamos como ficam as frequências genotípicas e alélicas calculadas para as próximas 3 gerações, partindo de acasalamentos ao acaso. Formação de gerações. Temos então nossos dados, temos então as fórmulas e vamos começar os cálculos. Geração F1, geração F2, geração F3. Reparem que as frequências genotípicas das gerações se equivalem, assim como suas frequências alélicas. O que aconteceu com as frequências alélicas genotípicas das gerações F1, F2 e F3? Simples, elas estabilizaram e entraram em equilíbrio de Hardy e Weinberg. E este equilíbrio foi propiciado pelas frequências F azão-azão igual a P2, F azão-azinho igual a 2pq e F azinho-azinho igual a Q2, que são denominadas frequências de equilíbrio, sendo que Hardy e Weinberg perceberam que as populações entravam em equilíbrio a partir de pré-requisitos obrigatórios que mantinham inalteradas as frequências, sendo estes: os cruzamentos têm de ser aleatórios, ao acaso, sem favorecimentos. Não pode haver seleção natural. Não pode haver mutação. Não pode haver migração, ou seja, não pode haver fluxo gênico. Resumindo, a população não pode ser afetada por forças evolutivas. A lei de Hardy e Weinberg se aplica estritamente a populações infinitamente grandes. Por quê? Porque populações pequenas estão mais sujeitas a desvios aleatórios de proporções esperadas na amostragem.
Respeitados esses requisitos, percebeu-se que, partindo da geração parental, depois de apenas uma geração de reprodução aleatória, ou seja, cruzamento ao acaso, as frequências genotípicas se estabilizam nas proporções p ao quadrado, 2pq e q ao quadrado, e não mudam mais nas gerações seguintes. As frequências alélicas não mais se alteram e determinam as frequências genotípicas. Alelos raros, em muito baixa frequência, não se extinguem nas sucessões das gerações. Continuam a ser transmitidos, principalmente pelos heterozigotos. Para populações em equilíbrio, obtém-se mais uma forma de calcular as frequências alélicas. Como podemos então definir o equilíbrio de Hardy-Weinberg? Pode-se dizer que é uma situação, um estado alcançado por uma população de indivíduos de uma mesma espécie no qual, sob determinadas condições, ou seja, ausência de forças evolutivas, as frequências alélicas e genotípicas não se alteram de geração para geração. Nas palavras dos autores de livros de genética, é uma condição que ocorre em grandes populações nas quais a variação genética não é criada nem destruída pelo processo de transmissão de genes de uma geração para a seguinte. Griffiths, 10ª edição, 2013. Indica que, quando as suposições são atendidas, a reprodução apenas não altera as frequências alélicas genotípicas e as frequências alélicas determinam as frequências dos genótipos. Implicâncias do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Populações que entram em equilíbrio de Hardy-Weinberg não podem evoluir. E por quê? Porque, sem as forças evolutivas, seleção natural, mutação, migração, suas frequências continuam sempre as mesmas com o passar das gerações. A evolução consiste em mudanças nas frequências alélicas de uma população. Portanto, a reprodução isoladamente não é um fator evolutivo. Aplicações do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Deduzir frequência de equilíbrio em populações isoladas, inclusive em criações de animais e plantações, conhecendo os valores em que as frequências estabilizam. Compreender a ação de cada força evolutiva no processo da alteração das frequências alélicas e genotípicas de uma população. Dados interessantes para populações em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Quando a frequência de um alelo é alta, a maioria dos indivíduos da população é homozigota. Quando a frequência do alelo azão é igual à frequência do alelo azim, que é igual a meio, a frequência dos heterozigotos atinge seu maior valor possível. Ou seja, a frequência de azão azim é igual a 0,50, valor este maior que a dos homozigotos. Quando um alelo é raro, sua frequência é baixa, os homozigotos deste alelo são raros, e a maioria das cópias desse alelo raro estará nos heterozigotos.